Ok, pessoal. Já vimos então os fundamentos das cores. Vamos começar agora a fazer o tratamento, o processamento das imagens coloridas. Primeira coisa que nós vamos aprender a fazer é transformações de tonalidade. Essas transformações de tonalidade servem para mudar a tonalidade de uma cor, de uma imagem, de forma mais interativa. A ideia principal aqui de alteração nesse caso é justamente a gente fazer o ajuste de brilho e contraste para melhor detalhar a imagem ao longo de um intervalo de intensidades. Para isso, nós iremos precisar dessa imagem aqui que está no nosso pacote. A ideia inicial é fazer um contraste automático, deixar que o próprio programa faça os ajustes automaticamente para a gente. E assim, a gente vai no menu Imagem, escolhemos a opção Contraste Automático. Ele automaticamente vai ajustar para a gente, nessa imagem aqui, brilho e contraste. Logicamente que isso nem sempre resulta numa imagem de boa qualidade. Muitas vezes é mais interessante a gente fazer esse ajuste de forma manual. Para isso a gente vai em Imagem, Ajuste, Brilho e Contraste. Nesse painel que nós estamos vendo aqui, nós podemos alterar a intensidade de brilho e alterar também o contraste da nossa. Para isso, basta a gente mover o controle, o slider do brilho para a direita ou para a esquerda e a gente vai alterar. No caso, se eu mover para a direita, eu estarei aumentando a quantidade de brilho ou adicionando mais luminosidade ou intensidade aos meus picos. E movendo o meu slide para a esquerda, estarei diminuindo a quantidade de brilho ou diminuindo a intensidade dos meus picos, até chegar a um ponto que no mínimo, né, nós temos aqui, que é o valor menos 150, nossa imagem vai estar quase totalmente apagada. O contraste, o controle deslizante de contraste, ele aumenta ou diminui a faixa geral dos controles do tom da imagem, aumentando ou diminuindo o contraste. Aqui nesse painel nós ainda podemos colocar aqui o modo automático. Ele vai fazer o ajuste automático da nossa imagem, vai calcular, fazer uma varredura, calcular todos os valores de pixels e vai tentar normalizar esses valores. Então, no modo automático, por exemplo, ele atribuiu um valor de 8 para o brilho e 98 para o pixel, para o contraste. Para se fazer o ajuste de tons da imagem, nós podemos utilizar imagem tom automático, que assim como o contraste automático, ele vai calcular de forma automática o tom e vai normalizar a imagem para a gente. No entanto, algumas vezes é interessante que a gente faça isso de forma manual. Para fazer o ajuste de tons de forma manual, nós iremos em Imagem, Ajustes e Curvas. Ele vai mostrar para um gráfico para a gente, onde a gente tem aqui os tons da nossa imagem, e aqui embaixo na horizontal nós teremos, no caso aqui a entrada, que é o controle, a quantidade de sombras ou pretos, e aqui a quantidade de realces ou parte branca. Para se fazer esse ajuste, a gente vai mover essa linha do nosso gráfico aqui para baixo para cima. Para isso, basta você dar um clique no seu cursor, que é uma cruzinha, e aí adicionamos nesse ponto, nessa reta. E aí a gente vai mover a nossa reta, transformando numa curva para cima ou para baixo. Lembrando que se nós trouxermos a curva, essa reta para baixo, nós estaremos escurecendo a nossa imagem, estaremos tendendo na parte escura da nossa imagem aqui. Quando a gente leva ela para cima, a gente vai clareando essa imagem. A gente vai adicionando luz aos tons. Mas você, nessa aqui, você pode adicionar quantos pontos você quiser. De forma que você tem que observar aqui a quantidade de luminosidade da sua imagem. Aqui, por exemplo, eu fiz uma
uma ponta aqui para baixo, depois aqui eu queria outro ponto e subir. Eu fiz como se fosse uma sinusoide. E aí nossa imagem vai ganhando contraste, e vai melhorando os tons da nossa imagem também. Também existe a opção de fazermos o ajuste automático da nossa imagem. Ele vai fazer uma sinusoide, na verdade adicionou um terceiro ponto aqui em cima e fez uma curva semelhante ao que a gente tinha anteriormente. E aí a gente pode verificar com a tecla Ctrl Z como era antes e como ficou depois do ajuste. Ao abrir essa imagem, Middle Row Left Chalk, a gente vai observar que a imagem ela é clara demais. Existe uma grande quantidade de luz nessa imagem. Se nós utilizarmos o mesmo princípio que nós utilizamos agora há pouco, se nós utilizarmos o mesmo método de correção de tonalidade, ou seja, imagem, ajustes, curvas, nós vamos observar aqui nesse gráfico aqui que a nossa imagem está bem clara, está bem tendendo na parte direita da nossa imagem. O que a gente faz? Simplesmente a gente vai adicionar, criar a curva e puxar essa imagem para baixo. Já que para cima a gente vai adicionar mais luz, então a gente vai adicionar para baixo. Fazer uma barriga para baixo, ok? E aí a gente vai tirar um pouco da luminosidade, melhorando as cores da nossa imagem. Fazendo Ctrl Z para a gente ver como era antes e como ficou depois. A gente percebe que a nossa imagem ficou bem melhor. No caso de uma imagem escura, como por exemplo essa, Bottom Left Stream TIFF, se nós abrirmos também imagem, ajustes, curvas, a gente vai observar que pelo histograma aqui, pelo nosso gráfico, nossa imagem está extremamente escura. Bom, nem precisa de histograma para a gente ver que nossa imagem é escura. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o procedimento inverso. Ao invés de criar uma barriga para baixo, vamos criar uma barriga para cima. Aí assim, a gente vai adicionar luminosidade, melhorando a nossa imagem. Para facilitar o procedimento, a gente pode mandar que o próprio Photoshop faça de forma automática para a gente. E aí depois a gente pode fazer o ajuste fino que a gente desejar. Visualizando antes e depois, a gente consegue ver mais detalhes da nossa imagem. Depois que nós corrigimos as características tonais de brilho e contraste e tom, nós podemos fazer o balanceamento das cores, para tentar corrigir algum desequilíbrio de cor. Quando um desequilíbrio de cor é observado, a gente altera as cores complementares. O que são cores complementares? São aquelas que dentro do círculo cromático, elas se posicionam de maneira oposta uma à outra. De forma que quando a gente diminui uma cor complementar, a outra cor complementar, ela será melhorada, será aumentada. Esse é o risco de cores complementares. Por exemplo, a gente vai observar que a cor verde ela é oposta, ela é complementar à cor vermelha. Ou seja, um equilíbrio de cores, o nosso padrão estaria bem no meio aqui da linha. Se nós aumentarmos uma cor, nós automaticamente iremos diminuir a outra. Ou seja, se nós aumentarmos a intensidade de vermelho, nós iremos diminuir consequentemente a cor verde e vice-versa. Isso vale para qualquer cor. Logicamente que esse círculo aqui está bem simples. O círculo de cores, na verdade, é muito mais complexo. Na prática, a gente iria observar o seguinte. Vamos abrir essa imagem, Woman Baby. E a gente vai observar que ela tem um tom bem avermelhado. Para fazer a correção dessa imagem, temos duas formas. Primeira, vamos em imagem e podemos colocar cor automática. Ele vai fazer a correção automaticamente para a gente. Nota que ele tirou aquela intensidade avermelhada da imagem. Antes e depois. Ou a gente pode fazer isso de forma manual. Para fazer isso, a gente pode fazer da seguinte forma. Vamos inicialmente mudar o nosso padrão. Vamos imaginar que nós vamos imprimir essa imagem.
Então a gente vai lá em imagem, modo, e vamos converter para CMYK, padrão CMYK de impressão. Vai aparecer essa mensagem aqui, ok. Pronto, a nossa imagem agora é um padrão CMYK. E vamos fazer a correção dela então de forma manual. Vamos em imagem, ajustes e equilíbrio de cores. Aqui em equilíbrio de cores, nós vamos ter exatamente aquilo que estava falando. Quando você aumenta uma cor, você vai diminuir a sua cor oposta. Ou seja, se nós aumentarmos o tom vermelho, nós vamos diminuir o ciano. E vice-versa. Nós podemos aumentar aqui o tom verde, para tentar tirar aquela informação da cor avermelhada, colocar um pouco mais de amarelo, para tentar equilibrar. Nesse caso aqui, a gente não tem um botão automático, tem que ser muito no visual aqui mesmo. E ok. E aí a gente tem o antes e o depois. O histograma é um gráfico de barras que a gente já viu anteriormente, que ilustra como os pixels de uma imagem estão distribuídos dentro de um gráfico de cores, mostrando cada um a sua intensidade de cores. A gente vai ver no histograma que eles mostra detalhes nas sombras na parte esquerda, os tons médios mostrados no meio do histograma e os realços na parte da direita. Para aprender a mexer com o histograma, a gente vai abrir essa imagem aqui. Para abrir o histograma, nós vamos em Janela, Histograma, ou clicamos nesse ícone, desse botão, na nossa barra de ferramentas aqui à direita do formato. E aqui a gente vai ver o nosso histograma. Nós vamos ter aqui as cores, representadas as cores primárias e secundárias e as suas intensidades, e a gente vai observar que existe muito mais elemento do lado direito, do lado esquerdo da nossa imagem. Isso quer dizer que é uma imagem, ela está escura. É uma imagem levemente escura, embora a gente tenha aqui bastante tons na metade. E tem pouca coisa do lado direito, ou seja, falta informações nas partes claras da nossa imagem. Essa é uma forma de representação do histograma de forma automática. Se nós clicarmos aqui nessa setinha para baixo, desses 3, 4 risquinhos aqui, nós temos a opção de visualizar de forma expandida. Qual a diferença? A gente vai ter aqui os valores, as médias, desvio padrão, mediano, quantidade de pixels da nossa imagem, e à medida que a gente passa a nossa imagem aqui, a gente vai ver os níveis da nossa imagem. Ou a gente pode fazer da seguinte forma: visualizar todos os canais. Onde a gente tem aqui, se nós tivermos com o canal cores habilitado, veremos a quantidade de cada uma das cores principais: vermelho, verde e azul. Ou a gente pode mudar para observar cada uma das cores independente ou a luminosidade. E aqui a gente vai observar exatamente isso, como está a nossa imagem. Nós temos uma imagem extremamente escura, bem escura, com uns poucos tons médios e quase nada de brancos. Estando com os histogramas abertos, a gente pode fazer a correção dessa imagem utilizando imagem, ajustes, matiz. Em matiz e saturação, a gente pode alterar. Como a gente sabe que existe muito escuro, a gente pode tentar adicionar um pouco mais de luminosidade na nossa imagem. Observe que à medida que a gente move nosso slider para a direita ou para a esquerda, o nosso histograma começa a mudar de posição. Então, nós tiramos um pouco aqui do lado esquerdo, já empurramos para a direita mais um pouquinho e adicionamos um pouco de luz. Como nós adicionamos luz, as cores ficaram lavadas, então a gente precisa adicionar um pouquinho mais de saturação. Nota que o gráfico diminuiu um pouquinho das 3 cores.
e aí nossa imagem ficou mais apresentável.